Oi, 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 gente querida, boa. Na sequência de Mateus, ontem nós vimos aqui a entrada em Jerusalém e eu deixei uma pergunta: se você era capaz, ainda depois de toda essa lavagem cerebral, de um evangelho deturpado, diabolizado, construído contra a mensagem e o evangelho de Jesus, onde as pessoas só acham que Deus fala através do rico, do poderoso, do ostentador, do próspero, do dominador, mas não tem mais palavra nenhuma a dizer através do pobre, do simples, do humilde, do desprezado. Eu deixei uma pergunta ao final: você ainda é capaz de ouvir a voz de Deus de onde ela mais procede? E é justamente dos simples, dos pobres e dos humildes desse mundo? E aí eu deixei para você responder. E disse que hoje nós iríamos entrar na purificação do templo, aqui em Mateus 21:12. E eu também quero ir para o recíproco sinótico dele, em Marcos 11, de 15 a 18, que tem alguns detalhezinhos a mais que serão de importância significativa para a gente guardar. Mas aqui, na sequência, depois da entrada triunfal em Jerusalém, humilde, é triunfal do ponto de vista do Evangelho, porque do ponto de vista histórico, para quem estava ali assistindo, era uma entrada simples. Não era uma Sapucaí, não era uma apoteose, não era a festa do boi de Parintins, não era nenhum desfile do ano chinês, não era nada dessa grandeza. Não eram nem os maiores shows de luzes do mundo. Eu acabei de vir de um que, para o meu gosto, foi o mais bonito que eu já vi em toda a minha vida, em São Paulo, no sábado. Pois bem, não. Era um jumentinho com a mãezinha dele, discípulos, fazendo o que para eles era tudo o que eles podiam fazer de alegria, de celebração. Mas era o rei humilde, simples, desprezível, que estava entrando em Jerusalém sem nenhuma glória humana. E aconteceu tudo que vocês me viram narrar ontem aqui. E hoje eu prossigo do verso 12, dizendo: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas, dos vendedores, dos que estavam ali para negociar, já que muita gente ia ao templo, era um bom lugar para se fazer venda no átrio, os que estavam ali como camelões dos fetiches religiosos, como acontece nas igrejas cada vez mais, todo dia, é mais venda, vende-se tudo, tudo, até bonequinho com a cara do pastor se vende hoje em dia. É um negócio. Imagina Jesus entrando nesses templos hoje em dia. Pegou as cadeiras dos que vendiam pombas e revirou tudo, jogou tudo, abriu as gaiolas e gritou para todo mundo ouvir: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. No entanto, eu quero chamar você para vir comigo aqui em Marcos, num texto que é o prosseguimento exatamente deste aqui. Marcos, você vai ver comigo na purificação do templo. Mas antes de eu chegar a Marcos na purificação do templo, eu quero ler também Lucas, para você, o texto sinótico, ou seja, o texto que diz a mesma coisa. No texto de Lucas 19,
Depois da entrada, sentado no jumentinho, conforme eu fiquei 1h30 explicando aqui ontem, se diz o seguinte no verso 41, capítulo 19 de Lucas. Preste atenção, se não guardou é só voltar, porque o YouTube é bom, você voltou, você ouve tudo outra vez. Então tá aí. Depois daquela entrada do rei humilde, não tinha glória humana nenhuma naquilo ali, só tinha cumprimentos proféticos e alegria de corações genuínos, simples, humildes e quebrantados. Verso 41 de Lucas 19 diz: quando ele, depois de ter entrado, ia chegando, já tinha atravessado, quando ele ia chegando, ele olha para Jerusalém. Eventualmente, se a gente quiser imaginar isso, ele pode ter parado no lugar mais alto onde ele estava começando a descer. Ele pode ter dado uma chegadinha para o lado, aonde tem até o dia de hoje uma plataforma extremamente prognata em relação a se projetar e você ter uma visão panorâmica de Jerusalém, cujo nome até o dia de hoje, é claro que é um nome muito mais fantasia do que uma afirmação peremptória de que foi ali, naquela plataforma, que Jesus chorou, mas o nome é Dominus Flevit, que significa o Senhor chorou. Mas é ali 8 metros de distância da outra, pertinho, na mesma descida. Pois bem, vendo a cidade, não era a cidade de Roma, não era nenhuma outra cidade do Egito, não era Damascus, não era uma cidade libanesa, não era nenhuma cidade do norte da África, não era Jerusalém, que vocês adoram, culturam, vão lá, trazem pedrinha para ficar beijando em casa. Ai meu Deus, essa pedra eu trouxe de Jerusalém. E daí, cara, ali em Cascadura tem cada uma linda também. Mas vocês são fetichistas, muitos de vocês, graças a Deus, nem todos. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou. E a palavra grega que designa essa natureza de choro é diferente do choro de Jesus lá antes de ressuscitar Lázaro, que a expressão grega designa um choro de uma determinada raiva contra a dureza de coração, o empedernimento humano, a expectação humana de que a morte fosse a última palavra e que estivesse tudo acabado com a morte. É um choro que carrega um olhar penetrante, que atravessa a porta da tumba e entra nos olhos mortos de Lázaro. Essa é a designação daquele Jesus chorou. Agora, essa palavra usada aqui no texto grego, e chorou, é diferente, é soluçou. É aquele choro que as crianças sabem melhor do que qualquer um quando o pai é mau, ou a mãe não foi legal, ou quando você foi abandonado e se sente orfanado e chora. É aquele choro que convulsiona a alma, que espreme os intestinos do ser de tanta dor. Essa é a dor que designa esse choro de Jesus olhando para Jerusalém. É aquele choro da divorciada que vê o marido sumindo no horizonte, ou o choro do pai que vê o filho rebelde sem causa e perverso
desaparecer grotesca, abrupta e grosseira e às vezes ameaçadora de casa, mente de casa, dizendo que nunca mais vai voltar. E você que criou o amor, se deu, se entregou, fica na janela. É o choro de quase toda mãe sentida pela ingratidão filial ou de qualquer outra natureza. Esse é o choro de Jesus aqui. E ele dizia, que é uma expressão forte, que tira até o fôlego. Jerusalém, Jerusalém. Ele vai dizer num outro ambiente que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Que dor, que pena, que lástima. Porque até agora, com a visitação de Deus em Jerusalém, Jerusalém não enxerga Deus. Veio para o que era seu e os seus não receberam, ao contrário. O odiaram, o repudiaram, sentiram inveja dele, elucubraram diversas vezes, planejaram e executaram a sua morte. Quanto mais ele fazia o bem, mais odiado ele era. Quanto mais ele falava a verdade, mais diabolizado ele se tornava. Foi chamado de Belzebu, maioral dos demônios. Foi chamado de suicida doido. Foi chamado de samaritano maluco, que era o pior que eles poderiam dizer de alguém, era comparar a um samaritano, porque os judeus odiavam os samaritanos. Era um povo do ódio mesmo, como continua, infelizmente, a ser nos últimos tempos, porque eu ainda conheci uma população em Jerusalém do início dos anos 70 até a morte do Itzhak Rabin, que era uma população que a maioria queria paz. Hoje em dia mudou, tem uma nova geração, morreram os velhos e vieram os novos, cheios de ódio, rancor, e que se alimentam pelo Talmud, que é uma espécie de sharia judaica, assim como o Corão, que tem textos bons, bonitos e saudáveis. Tem no mundo paralelo o que se construiu depois de Maomé, que foram as sharias, com as suas radicalizações, com os seus louvores às mortes, às execuções, às decapitações e outras coisas mais, que não estão no Alcorão. Assim também o que não está exatamente na Torá, e olha que a Torá é braba. A Torá são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. É brabo. Mas o Talmud faz a Torá ser um livrozinho de caronchinha de bondade. Pela Torá, Jesus está fervendo num panelão cheio de caca humana, e todos os outros habitantes do planeta são habitantes do inferno, dentre os quais os cristãos são os principais habitantes do inferno, de acordo com a Torá. Aí os crentes vão lá sem saber de nada e ficam beijando bandeira, cultuando judeu. Eu já levei milhares de pessoas a Israel, dos anos 70 para cá, milhares. Eu já recebi de prêmio, de comenda, de louvor do governo de Israel, de tudo mais. Até agora mesmo, quando eles começaram a jogar as bombas sobre Gaza, o embaixador aqui de Israel, no Brasil, me telefonou e falou: reverendo, o senhor é uma pessoa que sempre levou milhares de pessoas a Israel. O senhor não poderia fazer uma advocacia do nosso lado? Eu falei: eu? Eu não. Eu conheço a história. Na história bíblica, Israel sempre foi mau e matou todos os profetas e odiou todos os bons reis.
Por isso viveu mais tempo em cativeiro do que lá. O tempo que vocês levaram lá foi 15% do tempo. O resto vocês estiveram fora por causa de maldade. Não tem nem direito ao uso capião da terra. Voltaram em 48 por uma decisão da ONU, para dividirem o lugar entre dois estados e viverem em paz, com Jerusalém sendo uma capital neutra, religiosa, não política, para nenhum dos dois grupos. Não deixaram os palestinos terem o estado deles em momento algum, faz 70 anos. E eu conheço a história minuciosamente. Eu não sou leitor de gibi. Eu sei a história tanto quanto um judeu. Sei mais do que a maioria dos judeus que não sabem nada. E eu venho estudando da história bíblica a história contemporânea com um interesse imenso. Talvez seja a história que eu melhor conheça na minha vida. E agora eu acompanhei todos os últimos 30 anos de radicalização de vocês. Eu defender esse Israel sionista perverso, matador, genocida, que está reproduzindo um holocausto, do qual deveriam ter trauma para sempre. Eu não tenho mais nem coragem de voltar a Israel, nem de entrar no Museu do Holocausto, no Yad Vashem. Porque quem está precisando ter um Yad Vashem agora construído são os palestinos. Porque a maldade de vocês não tem comparação. Ele me ouviu. Ele me falou: infelizmente eu não tenho nada para dizer em contrário para reprovar o senhor. E a minha mulher, foram palavras textuais dele, a minha mulher concorda com o que o senhor está me dizendo em gênero, número e grau. Mas eu trabalho para esse governo, eu estou aqui cumprindo o meu papel. Voltando então, Jesus chorou por causa da quantidade enorme de tentativas. Jerusalém, que era a cidade de Melquisedeque, que depois foi a cidade dos Jebuseus, que foi tomada por Davi à força. Não foi uma doação divina, foi sangue que destruiu e tomaram. Nunca mais deixou de ser a cidade do sangue. Embora o nome seja Cidade da Paz, de paz só tem um nome, o resto é guerra, 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 ódio, ódio, ódio. A terra ali está embebida de sangue até o coração do planeta. Poucos lugares da terra beberam mais sangue do que o chão de Jerusalém. E Jesus está aqui chorando, dizendo: se conheceras por ti mesma ainda hoje. Eu já fiz um cálculo, quando eu tinha 20 anos de idade, eu me dei o trabalho, é coisa de gente nova, fazer um cálculo minucioso de quando Jerusalém foi para o cativeiro, o dia que ele foi para o cativeiro, a volta exata do cativeiro, Babilônia, Medo-Persa, por ordem de Ciro Grande, e depois o período todo contado até aqui. E esse hoje de Jesus aqui em Lucas 19:42, pasmem, esse hoje, quando você pega o calendário judaico, com todos os descontos do erro do calendário gregoriano, e faz a conta, é coisa de... Quando eu tinha 20 anos de idade, fiquei uns 5 dias debruçado fazendo toda essa análise. Esse hoje cai exatamente no dia em que, de acordo com as 70 semanas de Daniel, deveria haver uma abertura de entendimento e de compreensão do povo judeu para enxergar o ungido, o Cristo, como está escrito em Daniel, no capítulo 9, que eles não enxergaram, não quiseram ver, antes o mataram. Por isso a ênfase de Jesus é no hoje. Se conheceras por ti mesmo ainda hoje, nesse dia.
E aqui tem algo mais literal do que a gente podia imaginar. O que é devido à paz. Como a minha presença aqui iria instituir uma paz sem fim. E aí vocês iriam ver, se vocês me acolhessem, o que aconteceria não pela força das armas, das guerras e de tudo mais, mas por um poder divino, harmônico, que iria constranger o planeta inteiro. Vocês veriam o que é devido à paz, o que seria a promessa da paz, o que seria a profecia da paz que vocês atropelaram mais uma vez. Mas isto, outra vez, preste atenção na palavra agora. Isto agora está oculto aos olhos de vocês. Tem um véu que Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 4, que tem um véu nos olhos dos judeus até o dia de hoje, que eles não conseguem enxergar, não dá para enxergar, eles se cegaram pela recalcitrância da sua maldade. Mata profeta, mata profeta, mata profeta, mata profeta, mata o Cristo, mata apóstolo, mata todo mundo. Você fica cego de tudo e de todos. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e começou logo no ano 70. Cerca de menos de 40 anos, menos de uma geração depois de Jesus ter falado isto. E por todos os lados te apertarão o cerco. E eles vazaram e ficaram 2000 anos por aí. E a maioria deles não queria mais voltar. Se não fosse o trauma do Holocausto nazista, eles estavam ainda pelo mundo até o dia de hoje. E te arrasarão. E os teus filhos dentro de ti serão devorados. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Você vai lá e vê que não sobrou nada. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aí a gente volta aqui para Marcos 11, na purificação, aonde o texto é um pouco mais extenso e nos descreve. Eles foram para Jerusalém e, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam. Mas o contexto nos diz que primeiro ele entrou no templo, e aqui Marcos diz que ele examinou meticulosamente todas as coisas. Olha o verso 11 do capítulo 11. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo. Ele ficou olhando aquilo ali, olhou, passou o dia andando, vendo aquela canalice, pessoal vendendo tudo, ganhando grana, aquilo virou um bazar do pior tipo. Parecia Roubalto lá em Acari, quando eu comecei a Fábrica de Esperança em 1993. E tudo que era produto roubado no Rio era vendido na Fábrica de Esperança. Depois de 2 anos de Fábrica de Esperança, acabou a Roubalto, porque a gente instituiu um outro espírito lá. Tendo observado tudo, como já fosse tarde naquele dia, ele saiu para Betânia com os 12, onde pernoitou. No dia seguinte tem o episódio da figueira, que eu vou pular. Aí ele volta e chega ao templo. Mas há um episódio extraordinário que diz que ele passou aquela noite lá em Betânia tecendo um azorrague. Um chicote com nós. Bate e machuca. Bem calmamente. Ele viu tudo que ele queria fazer, mas já era tarde. Hoje não. Ele não fez nada com nenhuma ira descontrolada. Ah, Jesus perdeu a cabeça e saiu chutando da mesa. Não, foi tudo de caso pensado, com hora marcada. No dia seguinte, azorraguezinho na mão,
eles entram de novo no templo, e aí sim Jesus passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, não só os que vendiam. Você diz, não, eu não vendo, mas você compra, não compra? Você vai lá para fazer negócios? E hoje em dia, com a morte das livrarias evangélicas, que era onde no passado ainda se vendiam coisas vinculadas à religião, hoje não, é dentro do templo, o faturamento vai todo para o pastor. Vai todo para a mulher do pastor, para o filho do pastor, para todo mundo do pastor. Tendo entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas enormes dos cambistas. Soltou as pombinhas dos sacrifícios e os animais, as ovelhas, as cabras, os bezerros. Limpou tudo e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, ou seja, aquela bagunça pentecostal, neopentecostal. Jesus não gosta de bagunça em lugar de culto. Essa bagunça que vocês fazem por aí, é o avivamento, não. Não é o avivamento, é o achincalhamento, porque Jesus não gosta disso. Um lugar de culto é lugar de silêncio, de meditação, de introversão, de acalmamento interior, de oração para dentro, para o coração, de autoanálise, de autoexame, de reflexão. Era assim que ele procedia. Foi assim que os apóstolos ensinaram, e dentre os apóstolos, Paulo, em 1 Coríntios 12, 14, é explícito, dizendo: o culto de vocês não pode ser um lugar de confusão, de doideira, de gente gritando essas línguas malucas para todo lado. E hoje em dia, Paulo nem poderia suportar o que acontece hoje em dia. Ele iria ficar louco se ele visse o que acontece hoje. Todo mundo se jogando um em cima do outro. É unção do pastor que pede foto nudes das mulheres para ele ver como é que elas são de perna aberta e ungi-las para elas ficarem mais abençoadas sexualmente. Ou então é aqueles que dizem para as mulheres ficarem de 4, só com fio dental, e ele sai beijando. Ou são aqueles que colocam o pé na barriga da mulher para abençoar, bota o pé na barriga dela com um sapatão, esfrega. Meu Deus, é todo tipo de doideira, sem falar os que caem amontoados uns por sobre os outros, todo mundo em delírios tremes, tendo ataques histéricos, as maiores loucuras de sanatórios antigos do século XIX. É um negócio muito doido, que não tem nada a ver com Jesus, porque ele não queria nem que ninguém andasse carregando cadeira para lá, cadeira para cá, carregando mesa, carregando confusão. Não, era lugar de culto, era lugar de oração, era lugar de silêncio. E o texto diz que ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito na escritura de vocês. Se a gente quiser ficar apenas com a escritura de vocês, na escritura de vocês já está dito que a minha casa será casa de oração para todos os povos. Leiam Jeremias, do capítulo 17, no verso 11, que vocês verão isso. Mas aí olha o verso 18 de Marcos 11. E os principais sacerdotes, Anás, Caifás e a família dele toda, e os escribas, os doutores da lei, os teólogos, os acadêmicos, os exegetas, os hermeneutas do Velho Testamento e das escrituras paralelas, ouviam Jesus dizer essas coisas e procuravam um modo. Se reuniam e diziam: escuta, como é que a gente faz para eliminar esse cara? Não dá para deixar ele solto. Procuravam um modo de lhe tirar a vida.
Não dá mais para deixar, não dá para brincar, não dá para pensar que ele é inocente. O que ele faz, ele não vai parar de fazer. Ele é compulsivamente amoroso e apaixonado por esse que ele chama pai. E ele vai continuar fazendo isso a menos que a gente o mate. Pois o temiam. Por que eles o temiam? Porque ele andava armado? Com seguranças? Com um séquito de zelotes para defendê-lo? Não, o temiam. Porque ele andava desarmado e a única arma dele era amor, era graça, era perdão, era cura. As armas dele eram feitas de ressurreição, de purificação de leprosos, de abertura dos olhos aos cegos de nascença, de perdão às prostitutas, como aconteceu em João 8 com a mulher em adultério lá no templo. Esse cara é insuportável. Ele faz coisas que contradizem Moisés, a lei de Moisés, que mandou apedrejar, consentiu tudo isso. Ele fica dizendo, eu, porém, vos digo, é diferente. Moisés e os profetas vigoraram até João, daqui para frente tem um corte. Começou um novo Aeon. É o Aeon do reino de Deus. E ele não está brincando disso. Por isso eles o temiam. Porque eles viam uma multidão embevecida. Aquela multidão em estupefaciência. Em absoluta contemplação gloriosa. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa santa é essa que nos visitou dos céus! E quando o fariseu e líder religioso vê muita gente amando uma pessoa que não tem pretensão nenhuma, não quer ser sumo sacerdote, não quer ter lugar especial no sinédrio, não quer ter postura de comando em nenhum cargo, não quer ser oficial de absolutamente nada religioso, abre mão de tudo isso e desvestido de tudo isso ainda é amado, respeitado, querido, e todo mundo olha e diz, meu Deus, se tem alguém que é a cara de Deus entre nós, é esse Jesus de Nazaré. Esse aí vale a pena. Isso dá um medo na religião danado. Temiam-no, porque toda a multidão se maravilhava da sua palavra. Quando diz da doutrina na tradução aqui, não era essa doutrininha denominacional, não, que Jesus nem conhecia, nem Paulo conheceu, nem os apóstolos conheceu, e negar-se-iam a conhecê-la e a abominariam, porque ela é uma fabricação de ensinos que Jesus não trouxe. A única coisa que me cabe aprender é o que Jesus ensinou nos evangelhos. É o ensino dos apóstolos quando eles se coerentizam, se harmonizam com o ensino de Jesus como chave hermenêutica. Então, até os apóstolos ficam na validade. Mas o povo se maravilhava do evangelho. A doutrina dele era o evangelho. Era amor, era compaixão, era graça, era tolerância, era não repugnância, era abraço nos inabraçáveis, era sorriso, era alegria, era gargalhada onde havia felicidade, era choro onde se tinha que chorar, era pertinência humana em todas as perspectivas. Essa é a doutrina, é a vida dele, é a encarnação dele, é o ensino de perdão, de graça, de bem-aventurança, de se tornar um Macários, humilde de espírito, um manso, um pacificador, um daqueles que choram de solidariedade, que tem fome e sede de justiça, e que não tem medo da perseguição, e que vivem de uma esperança superior que vem do céu, e nada os intimida na terra. Gente desse tipo, dessa natureza, desse jaez,
apavora a religião. Eles vão fazer de tudo para você não ver, não enxergar, não assistir, não perceber a existência dessa pessoa, porque ela é a amedrontadora para os poderes constituídos e que existem para controlar a sua alma e a sua vida. Temiam-no porque a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, eles saíram da cidade, mas aí eu volto aqui outra vez para Mateus, e eu quero que você venha comigo para Mateus 21, que foi quando eu anunciei ao começar algumas coisas que eu quero concluir agora aqui para nós. O que é? A gente viu, em primeiro lugar, os negócios de Jesus. E os negócios da religião. O negócio da religião, de acordo com Mateus 21, que é o mesmo texto sinótico de Marcos e de Lucas, espero que você já tenha entendido a essa altura, esse paralelismo entre especialmente esses três evangelhos. Aqui em Mateus 21, o negócio da religião está descrito do verso 12 ao verso 13. O negócio da religião é faturar, é cambismo, é exchange, é barganha. Traz o que eu quero, me dá o teu dinheiro e eu te dou uma promessa de bênção. Esse é o negócio da religião. Está aqui, foi o que Jesus entrou e expulsou. Jesus abomina o negócio da religião. Infelizmente, aonde se institui a religião, ato contínuo se institui o negócio. A venda, o faturamento, a barganha, o dinheiro, a riqueza, o culto à prosperidade, a dominação, desde sempre, desde antes de Jesus, durante os dias de Jesus, durante toda a história que a gente chama de cristianismo e até os dias de hoje. E você só está com raiva de mim, dizendo que eu sou negativo, que é só isso que eu vejo, porque você não quer ver o resto, porque 95% pelo menos daquilo que se chama igreja pratica esse negócio da religião. E se você não concorda comigo, fique zangado com Jesus, porque é dele que vem essa declaração. Aí vem os negócios de Jesus, que são diametralmente opostos aos negócios da religião. Quais são os negócios de Jesus ainda no templo, no verso 14? Vieram a ele no templo, no mesmo templo que ele tinha acabado de expulsar a cambada, a canalhada toda de lá. Vieram a ele no templo quem? Os cegos. Porque o negócio dele é abrir os olhos aos cegos, para que eles vejam a celestialidade e para que eles vejam a realidade e para que eles aprendam a andar com as próprias pernas enxergando a vida. Trouxeram a ele os cegos. Trouxeram a ele os coxos, os paralisados, os dependentes, que não conseguem fazer nada sozinhos, ou fazem tudo com retardo enorme, ou dependem de terceiros para levá-los, para empurrá-los, para carregá-los, para apoiá-los, porque sozinhos eles não conseguem fazer, ou porque sejam objetos de preconceito, porque alguns coxos mancam, é aquele sobe e desce, uma perna mais baixa, mais curta, mais entrevada, aí de longe o cara olha e diz, esse é um coxo que não presta para nada. Trouxeram a ele os coxos, e as pernas se alongaram, e as alturas se recuperaram, e o caminhar se tornou retilíneo. E ele os curou a todos. Esse é o negócio de Jesus.
É curar. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A religião explora e Jesus devolve. A religião arranca e Jesus dá graça e glória e misericórdia e dons e bondade. E os curou a todos. Mas olha só, mas vendo os principais sacerdotes e os seus doutores da lei, os escribas e os acadêmicos, as maravilhas que Jesus fazia, eles não podiam negar. O cara era cego e estava vendo. O coxo se arrastava pelo chão e agora pular e estava correndo e andando. Podia entrar na Copa do Mundo de clubes. Estava perfeito. Eles olhavam e diziam, meu Deus, que poder é esse? Eu só sei que nós não temos, e porque nós não temos, é melhor a gente matar quem tem um poder que a gente não possui. Porque a gente não pode viver no mesmo mundo onde haja alguém que possua tamanha graça, tamanho poder e faça tudo isso de graça, faculte isso voluntariamente, sem sacrifício, sem barganha, sem incenso, sem dízimo, sem oferta, sem cobrança, sem obrigação, com liberdade total, vai acabar com o nosso negócio que vive de cobrança, que vive de dinheiro, que vive de barganha, que vive de troca. Esse é o nosso pior inimigo. A gente prefere Satanás e Belzebu do que ele. E aí vamos dar um jeito de matar esse cara. Porque a gente não pode negar as maravilhas que ele faz. E ainda mais ele está influenciando uma nova geração de meninos, crianças, que nem frequentaram a sinagoga, mas só em assistirem o que ele faz, vão atrás dele gritando e clamando, aleluia, aleluia, hosana ao Messias. Estão chamando ele de Messias, de filho de Davi. E aí os religiosos poderosos se indignaram e perguntaram a Jesus. Esses caras são os maiores seres de mármore, empedrados, caras de pau, na realidade. E perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? É claro, Jesus curava os surdos, como é que ele não ouvia as crianças? Pergunta mais idiota. Ouves o que eles estão dizendo? Aí Jesus, com toda a paciência, disse, é claro. Sim, estou ouvindo tudo. E está tudo certo. Vocês é que são escribas, leitores das letras e das minúcias do Velho Testamento e da Torá. Nunca leram, nunca viram nos Salmos a explicitação do que eles estão cumprindo e realizando aqui diante de mim? A saber que da boca de pequeninos e crianças de peito ele retira o perfeito louvor, ele suscita força, como diz o Salmo 8 no verso 2, vocês nunca leram isto? Está no início dos Salmos, nem lá vocês chegaram, nem compreenderam. E depois de ouvir tanta idiotice, deixando-os, retirou-se de Jerusalém, onde ele não dormiu nunca uma noite. Não tem um texto aqui que diga que Jesus dormiu em Jerusalém uma única noite, porque ali não havia filhos da paz, ele só dormia onde havia filhos da paz. Por isso ele ia para Betânia, onde estavam Marta, Maria, Lázaro, dormia na casa de amigos. Em Jerusalém, Jerusalém era o lugar da conspiração e da morte, como continua a ser até o dia de hoje. Eu já levei muita gente, não tanto a Jerusalém. A minha grande ênfase levando 7, 8 mil pessoas até Israel e até a Palestina durante tantos anos, dos anos 70 para cá, minha grande ênfase era levá-los a Galiléia, era levá-los a Decápolis,
era levá-los a Samaria, onde tem lugares lindos. Hoje é tudo Palestina ocupada pelos colonizadores sionistas. Os levava ao Monte Hermon, que eu adoro ir, contar as histórias relativas aos vigilantes lá. E no fim de tudo a gente vai a Jerusalém. Agora, no meio de centenas de idas a Jerusalém, centenas, sem exagero, eu gastei tempo passeando por Jerusalém umas 20 vezes, na cidade amuralhada. Primeiro porque a cidade dos dias de Jesus está 3, 4 metros abaixo da cidade atual. Já foi tão derrubada que o piso subiu 3, 4, 5 metros, então você está andando aqui em cima. Arqueológica, historicamente, você está andando aqui em cima. O Gólgota, onde Jesus morreu, que é o Santo Sepulcro, é um lugar irreconhecível. E arqueologicamente é o lugar correto. A maior parte dos lugares originais foram corrompidos por catedrais, basílicas, não sei o que, você não enxerga mais nada. Até Belém, que é uma cidade cristã palestina cristã, eu já fui centenas de vezes ao lugar da chamada natividade, do nascimento de Jesus. Mas ele é tão deformado de mármore e de tudo que eu fico na porta. Fico com os meus amigos árabes e palestinos dos restaurantes na frente, do outro lado da praça, onde tem cada comida deliciosa. Eles botam aquelas mesas para mim, eu fico lá batendo papo e digo para o pessoal, podem passear aí dentro à vontade. Quando eles voltam, eu os pego e os levo para o campo dos pastores, 1,5 km distante dali, mas onde você ainda tem vista de campos de ovelhas, de grutas, não foi alterado, não foi transtornado, não foi enfeiado. E ali naquele lugar eu falo as coisas que eu quero falar. Eu sempre fui por causa do Novo Testamento e nunca por causa de Jó. Eu já fui convidado para ir ao parlamento, para falar para autoridades no parlamento. Eu quis ir? Nunca quis. A última vez deve fazer uns 5 anos que me convidaram para ir. Eu falei, eu tenho um compromisso no mesmo horário, porque eu não estava a fim de ir. Nunca tive interesse nessa aproximação. Já ganhei comendas que eles me deram, eu agradeci, guardei. Está em algum lugar por aí, mas nem visivelmente na minha casa está, porque eu nunca dei a mínima para isso. Pois bem, Jesus está aqui, nunca dormiu uma noite em Jerusalém. É sintomático isso, né? Jesus deveria querer dormir uma noite em Jerusalém. Nicodemos, olha que ele disse isso a Zaqueu, a um publicano pecador, hoje me convém dormir na tua casa, cear na tua casa, passar a noite na tua casa. Mas ele nunca pediu a Nicodemos, que era um discípulo camuflado dele, nunca, para dormir na casa dele, nem na casa de José de Arimateia, nem na casa de ninguém ali. Ele saía de Jerusalém e ia dormir nas aldeias dos amigos. Nas aldeias dos amigos. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa exposição simples e singela do Evangelho, esclarecendo, amiudando essa percepção, tenha entrado na mente e no coração de muitos, ou pelo menos de alguns aqui. É o que eu te rogo que aconteça. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, gente amada, vocês estão vendo um Pix aqui e tem escrito o nome da minha mulher e o meu e um CPF, portanto é particular. São os amigos que pedem para botar, para aqueles que digam, a gente quer participar da tua vida pessoal de algum modo, então tá aí. Mas a minha ênfase é no CNPJ, porque é nos que dependem de mim para comer e para beber.
Porque eu sozinho não consigo fazer tanta coisa. E o tanta coisa não é fazer essa exposição. Essa é a coisa mais básica, mais simples, mais tolinha, tecnicamente falando, de todas que eu poderia fazer e fiz até sozinho há algum tempo. Eu não conseguiria fazer com 4, 5 câmeras, com corte para lá, para cá, com GC passando aqui, com informações paralelas, aí eu preciso de mais. Mas para botar o dedo ali no YouTube e falar sozinho para uma câmera só, é tranquilo para mim. Mas eu preciso que você ajude no CNPJ do meu ministério. Porque eu, Caio Fábio, sozinho não consigo atingir tantas milhões de pessoas. Aqui, só aqui, numa plataforma, eu olho lá, às vezes você atingiu 20 milhões de pessoas. Aí tem lá uma outra que diz você atingiu 5 milhões de pessoas. Tem uma outra que só de inscritos tem 1 milhão de pessoas. Aí tem os e-mails, que são milhares e milhares e milhares e milhares de e-mails indo para as casas das pessoas. Sem falar naqueles que pegam os recortes e vão fazendo recortes e mandando para milhares e milhares de outros. Esses que fazem recortes, eu agradeço de coração o pessoal do Semeador 2025 e sobretudo a minha filhota do coração, a Emily, lá do Under Grace. Ela e o Diogo, que estão fazendo recortes e distribuindo por aí, e outros que trabalham para mim exclusivamente fazendo recortes. Muito obrigado. É para isso que esse CNPJ está aí, esse Pix é para você colaborar. Meu amigo Edivaldo vai agradecer demais, demais, demais. Para quem diga, olha, Caio, eu queria outros meios, porque tem gente que tem implicância até com Pix. Então, se é o seu caso, escreva aí caiofab.com.br. Escreveu, apertou o Enter, entrou aí, ó. Bem-vindo, muito obrigado, eu digo. Aí você lá em cima está vendo, piscar o contribuições, clique. Eu agradeço de novo. Aí tem 2 bancos para você que prefere depositar em banco. Tem o Santander e o Banco do Brasil com conta e os seus correspondentes CNPJs. Embaixo tem opções de contribuição de outra natureza. Chega aí, os mesmos bancos de antes estão aí para depósito e transferência bancária. Embaixo, para quem gosta de cartão de crédito, que são os que ganham todo mês, no mesmo dia, na mesma data, no mesmo horário, não tem erro. Tem gente que prefere programar no cartão de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo. Programa todo dia 17, todo dia 20, programa 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí não falham. Muito obrigado vocês que fazem assim. Abaixo tem o PagSeguro e o pessoal que mora no exterior tem o PayPal para nos ajudar. E eu não preciso repetir, você sabe. Se quiser ajudar, está me vendo, tem gente assistindo na África inteira, nas ilhas, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, em Israel, no Egito. Meu Deus, às vezes você chega, como outro dia eu cheguei no Egito, eu ia entrando, lá veio uma mulher dizendo, eu não perco o senhor, lá no fim do mundo, no Egito, e moradora do Egito. Em qualquer lugar que você vá, até em Dubai eu encontrei gente, assisto o senhor todo dia, em qualquer lugar da terra, tem gente assistindo. Aí você pode usar o PayPal. Eu vou parando por aqui, eu tenho um compromisso a seguir, desejo meu beijo a você. Amanhã eu não farei a exposição de Mateus, eu tenho gravações. Mas eu quero, antes de terminar, pedir uma coisa a você. Você já teve acesso ao meu curso O Poder dos Salmos? Já? Olha ele aí. Onde é que você consegue? São 150 salmos que eu subdividi em centenas de mensagens
do Evangelho, interpretadas tendo Jesus como chave hermenêutico-interpretativa. Você, portanto, tem centenas de temáticas do Evangelho que eu estou oferecendo a você nesse curso Poder dos Salmos, onde Jesus é o nosso intérprete, único, exclusivo e autorizado, e que cai e entra no seu coração como uma luva e cobre todos os salmos em todas as dimensões, com toda a existencialidade, e gere em você uma inabalabilidade de fé extraordinária. Como é que você alcança? Do mesmo modo, caiofabio.com.br/cursos. /cursos. Escreveu isso? Você entra naqueles outros cursos, reconexões, Jesus, a chave hermenêutica, está tudo aí, tanto quanto você entra no Poder dos Salmos. Você pode escolher qualquer desses cursos, tanto quanto pode dizer, eu quero ter para mim o Poder dos Salmos. Todos esses cursos são maravilhosos, e o Poder dos Salmos também, para produzir essa inabalabilidade de convicção de fé no seu coração. Um beijo. Deus abençoe você. Amém, amém e amém.